Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sábado, 11 de fevereiro de 2023. Passando aqui para trazer informações para vocês sobre o julgado lá da STF acerca da revisão da vida toda. Constantemente as pessoas têm me procurado nas mídias sociais, por e-mail, e a dúvida é sempre a mesma. Doutor, quando será a publicação do acórdão? Quando que será a publicação do acórdão e quando será o trânsito em julgado da sentença? Muitos estão perguntando. E é compreensível essa dúvida. Por quê? Porque a maioria dos casos, né, como já tivemos decisão lá no STF, a decisão foi em dezembro, nós começamos, nós advogados, né, todos que já têm ações, ou grande parte, já começamos a apresentar pedidos, né, nos processos de levantamento de sobrestamento do processo, para voltar a tramitar, para voltar a caminhar o processo. Porque até então eles estavam parados, sobrestados. E juntamente com esse pedido, o cliente que deseja, a gente entra com um pedido de liminar da tutela de evidência para requerer a antecipação do benefício, uma vez que já temos uma decisão do STF. No entanto, a maioria, afirmo para vocês, a maioria dos casos aqui do escritório, os juízes eles estão indeferindo o levantamento de sobrestamento e a liminar. Por quê? Eles estão mantendo os processos sobrestados até, em alguns casos, os juízes eles despacham da seguinte forma: mantém o processo sobrestado até a publicação do acórdão. Em outros casos, mantém o processo sobrestado até o trânsito em julgado, e tem diferença. O que eu resolvi fazer? Eu separei alguns julgados aqui, do próprio STF, para fazer uma comparação e demonstrar para vocês o período que demoraram para ser publicado o acórdão e depois quando que foi transitou em julgado o processo. É muito relativo. Eu até falei com uma pessoa essa semana, ela sempre conversa comigo, a Vilma. Eu falei para ela, é muito relativo, a gente não pode afirmar, não dá para dizer. O que está na regra, ali no regimento interno do STF, eu já apresentei em outro vídeo, trouxe para vocês as datas específicas, a gente teve que desconsiderar ali o período de recesso de fim de ano, então acredito que, salvo engano, seria agora na primeira quinzena de fevereiro, porque são 60 dias para a publicação do acordo, em regra. Mas na prática não é bem assim que funciona, que tem ocorrido a publicação do acórdão, o trânsito em julgado dos processos. Então eu trouxe alguns processos para mostrar para vocês o período que tem demorado. Tá? E por quê? Porque isso é importante, porque as pessoas querem saber, porque nós estamos fazendo os pedidos e os juízes eles estão indeferindo, mantendo os processos sobrestados. Os segurados eles têm se mostrado um pouco aflitos, angustiados, com toda a razão, né? Porque eles querem ver o processo deles tramitando. Eu sempre digo que esses processos da vida toda, a parte que está figurando ali como autor, são pessoas idosas, pessoas ali, tem muitas pessoas que me falam tem 79 anos, tem 80 anos, então tem receio de esperar muito o processo. E não sabe até quando pode esperar, né? Compreensível. Tá bom, gente? Então me acompanha aqui que eu vou mostrar para vocês esses processos, para vocês terem noção qual que é a média de publicação do acordo, do trânsito em julgado ali do processo. Antes de prosseguir, gostaria de agradecer a tua presença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Aproveite esse momento e faça um convite para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Eu separei aqui para vocês alguns julgados e eu vou mostrar para vocês quando se deu a decisão, o julgamento, né? Já teve a decisão do tribunal, quando foi a publicação do acordo e quando foi o trânsito em julgado do processo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o primeiro caso. Isso aqui foi, eu puxei julgados todos de 2022 do ano passado para mostrar que são julgados recentes. Aqui, ó, esse processo aqui foi o julgamento de um... É aquele que eu mostrei para vocês, no qual nessa decisão o STF ele informa que não há necessidade dos juízes, né, das outras instâncias, aguardar a publicação do acórdão ou o trânsito em julgado. O processo pode tramitar. Mesmo assim, os juízes eles não têm aceitado. Essa informação aqui, essa jurisprudência, nesse julgado, eu utilizo nas minhas peças quando eu faço pedido de levantamento sobre estamento,
mesmo assim os juízes não têm acatado. A maioria. Tivemos outros casos, né, que o processo está tramitando normalmente, tivemos algumas tutelas que foram deferidas, algumas liminares, mas a maioria, os juízes estão mantendo sobre estado. Veja esse caso aqui. A decisão, ó. A decisão, publicada dia 8, vou grifar aqui, 8/8. Depois nós vamos procurar o acórdão. 8/8. 16/8 foi publicado o acórdão. Poucos dias depois já houve a publicação do acórdão. Este aqui foi rápido. E vamos aqui na 12/10, trânsito em julgado do processo. Vocês estão conseguindo ver na tela aí, né? Então, entre a decisão e a publicação do acórdão, poucos dias. Entre a publicação do acórdão e o trânsito em julgado do processo, praticamente aí 2 meses, um pouco mais de 2 meses. Quase 2 meses, né? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque existem casos que o juiz ele vai aguardar a publicação do acórdão e outros casos, o trânsito em julgado do processo. Então, pode ser que haja a publicação do acórdão e ainda assim o juiz ele vai manter sobrestado a ação até o trânsito em julgado. Tá? Tem diferença. E, inclusive, as pessoas vêm me perguntar qual que é a diferença entre o acórdão e o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando o processo ele termina, é quando se põe fim no processo. Tem outro aqui, eu vou mostrar para vocês. Vamos procurar aqui a decisão. A decisão se deu 14/2/2022. Depois a publicação do acórdão, 3/5. Quase 3 meses para publicar o acórdão. Se assemelha ali com o da revisão da vida toda. Da revisão da vida toda fazem 2 meses, um pouco mais de 2 meses que houve a decisão e até agora não tem nenhuma manifestação. Após a publicação do acórdão, nesse daqui, 3/5, 11/5, houve o trânsito em julgado aqui do processo. Então, entre a decisão e a publicação do acórdão, nesse caso aqui, quase 3 meses. Entre a publicação do acórdão e o trânsito em julgado, alguns dias. Não demorou muito. Deixa eu ver outro aqui para mostrar para vocês. Eu tenho que trocar de tela aqui, demora um pouquinho. Veja, esse outro caso aqui foi julgado 10/3/2022. Vamos mais um pouquinho aqui. 3/5/2022. Também praticamente aí 3 meses entre a decisão e a publicação do acórdão. E da publicação do acórdão até o trânsito em julgado, 3/5, trânsito em julgado 21/9. Esse daqui já demorou um pouco mais. 3/5, 21/9, praticamente aí 3 meses. Então, entre a decisão, publicação do acórdão, quase 3 meses. Entre a publicação do acórdão e o trânsito em julgado, quase 3 meses. Praticamente 6 meses aí. Então, essas são questões que muito provavelmente, ainda assim, os processos ficarão sobrestados porque o entendimento aí dos juízes, da maioria, vão aguardar o trânsito em julgado. Deixa eu mostrar mais um para vocês aqui. Eu separei 5 ou 6 julgados para vocês verem a diferença do tempo que tem demorado. Vocês viram que do último que eu mostrei para vocês, demorou muito mais do que os outros. Os outros foram alguns dias. Esse daqui, a decisão, vamos procurar a decisão aqui, o julgado. 3/8/2021. Não, a decisão é essa daqui, ó. 21/2/2022. Publicação do acórdão 3 dias depois. Trânsito em julgado 8/3. Esse foi bem rápido. Julgou, alguns dias acórdão. E não demorou muito tempo, mas mais uns dias, publicação do trânsito em julgado. Mais um que eu quero mostrar para vocês. Vamos procurar aqui a decisão. Esse daqui, 17/2/2022. Publicação do acórdão, 26/5. Olha aqui. Quase 3 meses. Pouco mais de 3 meses. E o trânsito em julgado, 3/6. Então, entre a decisão e o acórdão, 3 meses. Do acórdão, o trânsito em julgado, não demorou muito. Foram alguns dias.
E por último, mostrar para vocês. Eu estou fazendo isso para mostrar para vocês a comparação, porque é muito relativo. As pessoas têm me perguntado quanto tempo demora. Então, eu costumo dizer, eu não consigo afirmar, não é possível afirmar quanto tempo vai demorar, quando vai ser a publicação. O que eu informei anteriormente, né, é como que consta ali no regimento interno. Mas eu estou trazendo para vocês alguns exemplos de como tem sido na prática esses julgamentos. E por último, esse daqui, olha aqui, é o julgamento. A decisão, né, 10/3. Vamos procurar a data do acórdão. 3/5. Quase 3 meses entre a decisão e a publicação do acórdão. Quase 3 meses. 2 meses, né? E o trânsito em julgado, 12/5. Foi rapidinho também, alguns dias. Vocês perceberam? Eu quis trazer aqui para vocês. Na regra, consta lá no regimento interno 60 dias. Na prática, não é assim, bem assim, né? E tem muita diferença entre um julgado e outro. Então, não é possível, a gente não consegue afirmar para vocês, todos que vêm perguntar. Acredito que essa dúvida é da maioria, está todo mundo aflito, aguardando essa decisão para que os processos voltem a tramitar, voltem a caminhar, para que tenha aí um desfecho o quanto antes. Vocês perceberam, tem processos que, aqui de julgamento do STF, que o julgado foi rápido, após a decisão, publicação do acordo e o trânsito em julgado foi rápido. No outro exemplo, entre a decisão e a publicação do acórdão, 3 meses. Publicação do acórdão até o trânsito em julgado, mais 3 meses. Então é muito relativo. A gente não pode dizer para vocês. Então foi interessante trazer isso aqui para vocês, porque vocês conseguem ter uma noção de como que tem sido os julgamentos, quando que é a publicação do acórdão, o trânsito em julgado. A partir dali, a gente vai poder ter a certeza, a partir do trânsito em julgado, né? A gente vai poder ter a certeza de que esses processos voltarão a tramitar. E nesses casos, nos meus casos aqui, que eu já entrei com pedido de levantamento, liminar de tutela, foi indeferido, voltou a ficar sobrestado. Quando houver a publicação do acórdão, vou fazer o pedido novamente. Se o juiz indeferir, pedindo que aguarde o trânsito em julgado, no trânsito em julgado eu faço o pedido novamente. Tá? Então, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar. Me questionaram também, nesses casos que nós entramos com o pedido de liminar, e o juiz ele indeferiu e manteve sobrestado, nós teríamos a possibilidade de entrar com recurso contra a decisão do juiz. Mas eu entendo que também não vale a pena. Por quê? Porque para entrar com esse recurso, ele pode ser que o recurso ele demore muito mais do que a publicação do acordo. Então, nesses casos que o juiz indeferiu, eu prefiro aguardar a publicação. Quando tivermos a publicação do acordo, trânsito em julgado, voltamos a peticionar nos autos pedindo o levantamento do sobrestamento, ou seja, solicitando ali que o processo volte a tramitar, e juntamente ali com o pedido liminar. Mesmo assim, após o trânsito em julgado, quando já estiver tudo concluído, o pedido liminar, eu sempre explico para os clientes, o que é liminar? Caráter liminar é pedir que seja concedido a antecipação do benefício antes da conclusão do processo. O processo ele vai continuar tramitando, seguir o rito processual comum. E se o juiz ele indeferir a liminar, mesmo nessas condições, já com o trânsito julgado, o processo continua caminhando e lá no final do processo, na sentença, o juiz ele determina. E se o juiz ele deferir a liminar, já tive alguns casos assim, ele dá um prazo para o INSS, geralmente são 45 dias, para o INSS corrigir e implementar o benefício do segurado antes do final do processo, antes da sentença. Então, corrige o benefício do segurado, o processo continua tramitando, lá no final, na sentença, a gente trata ali também dos atrasados, seja RPV, precatório, para o segurado receber. Então é importante a gente seguir esse rito com paciência, apesar que eu sei que a parte que está aguardando ali são pessoas idosas, mas o que está no nosso alcance a gente tem feito, a gente tem que esperar e seguir a regra do procedimento, do processo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo para mostrar para vocês como que é de fato na prática. E agora a gente tem que aguardar. Acredito que não falta muito, né? Com base em todos os casos que eu trouxe aqui, o período de publicação do acórdão, 3 meses. A maioria dos casos entre a publicação do acórdão e o trânsito julgado, poucos dias. Só um que eu mostrei aí, 3 meses também. O máximo é que pode demorar 6, 7 meses. Nos baseando ali
na regra desses processos, né? Mas afirmar com toda certeza não é possível. Certo, gente? Era isso que eu tinha a trazer para vocês. Agradeço muito a sua presença aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ver mais ou menos como que funciona esse período de publicação do acórdão e do trânsito em julgado ali dos processos no STF. Tá bom? Muito obrigado pela tua presença e até a próxima.